Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela, minha terra. Boa tarde a todos, eu sou Alexander Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e a convite da Panorama FM, a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas da sociedade, apresentar os trabalhos da Prefeitura. E hoje, como é de costume, hoje a gente está recebendo aqui alguém da administração para falar para a gente sobre o trabalho que está desempenhando. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, com uma demanda diferente, um assunto diferente, a Gisele Manso, que é funcionária lá do PROCON, responsável pela fiscalização especial, é isso? Estratégica. Fiscalização estratégica. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. E a Gisele vem falar para a gente hoje sobre as compras de fim do ano, as dicas para você não se enrolar, fazer suas compras direito, para exigir seus direitos, saber também dos seus deveres como consumidor. É isso, Gisele? É isso mesmo. Com a chegada do fim do ano, o consumo aumenta por conta das festas, e aí o PROCON traz algumas dicas para você evitar dores de cabeça depois das festas, Acredito que é um assunto que tem que ser analisado com carinho, porque o consumo ele passa diretamente pelo nosso orçamento familiar, E a primeira dica do PROCON, quando nós falamos em consumo, é o cuidado com a compra impulsiva, você passar e comprar por impulso. E aí o PROCON vem e fala assim para você, olha, toda vez que você for comprar por impulso, pense se você está comprando por conta de um desejo ou se realmente é uma necessidade. Ou seja, você realmente precisa daquilo que você está comprando ou é apenas um desejo? Você quer ou você precisa? Sempre faça essa pergunta. Porque existem as promoções que atraem, compre agora, até carro, pague somente em janeiro, a primeira parcela, parcele em 10 vezes no seu cartão, adiantam o 13º de 2015 já em dezembro de 2014, tem tudo isso para atrair o consumidor. Tem sim, a publicidade ela existe mesmo para desenvolver essa sedução sobre o consumo. Eu digo que é sedução porque é muito chamativa, é difícil de resistir. Só que a gente tem que pensar no depois, Como é que eu vou fazer para pagar de repente uma compra que eu fiz por impulso de algo que eu estava querendo e não era realmente necessário, e isso acaba comprometendo outros gastos que realmente são de necessidade diária. Nós temos pessoas que às vezes investem na satisfação de desejos, eu quero um celular, eu quero um carro, e depois fica com um orçamento restritivo, e aí cai na parte de empréstimos, financiamento de banco, nós sabemos que os juros são altos, os próprios juros do cartão de crédito, isso mina com a renda da familiar, Então, tenha cuidado, olha, você vai comprar, sugiro, pensa, eu quero ou eu preciso desse item, São duas coisas bem distintas. Interessante também, eu costumo fazer esse exercício, eu deixo para o dia seguinte, eu falo assim, não, amanhã eu volto aqui, aí às vezes até amanhã o desejo já passou, eu já analisei que aquilo não era a minha primeira necessidade. Isso também acho que é uma dica que eu estou dando aqui, comigo funciona. Hoje é engraçado que eu vi uma sugestão nesse assunto no seguinte, olha, olhou, você quer muito aquilo, respira, conta até 10 e pensa, realmente eu quero aquilo, Ou eu preciso daquilo? Isso é um tema bastante discutido, principalmente com o consumo infantil, Nós temos hoje uma carga muito grande da área publicitária voltada para o consumo infantil, onde a criança, ao ser ainda em formação, ela não sabe discernir, desejo de necessidade. E aí é onde hoje no mercado, mais de 64% do nosso mercado é formado por produtos voltados para a criança. E os pais que pagam a conta no final do mês, Que muitas vezes eles pensam, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não pude ter, mas nem tudo que você não pode ter, você precisa dar para o seu filho, ou na quantidade que você quer dar. Hoje nós temos uma situação um pouco específica, já há algum tempo, tanto o pai como a mãe trabalham fora de casa,
E os pais, de certa maneira, se sentem culpados por toda essa ausência, né? Para que possam dar para o filho uma condição melhor que tiveram. E aí, uma saída disso, eles tentam compensar essa ausência por meio de produtos, de presentes, né? E às vezes a criança, ela é carente, na grande maioria das vezes, ela não é carente de um brinquedo, um celular de última geração que faz tudo. Ela quer atenção, né? Então, se você pegar um jogo muito tranquilo e passar horas com ela, vai satisfazer da mesma maneira. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a criança não precisa de brinquedo, a criança precisa de brincadeira, né? Então, ter esse pensamento quando for comprar algo nesse sentido. Certo. Gisele, agora entrando realmente na questão das dicas e orientações, assim, a compra propriamente dita, quando você vai comprar, a primeira coisa que você pergunta é quanto custa e como eu vou pagar. E queria que você desse as dicas sobre as formas de pagamento para a gente. Essas dicas com relação a como que eu faço para pagar, né, o consumidor precisa estar atento a isso. Quando nós falamos em preço à vista, primeiro que quando você for olhar um produto, é obrigatório que ele tenha um preço, né? Tem o preço à vista, né? Se ele possa dividir em parcelas, ele tem o número de parcelas, o valor de cada parcela e o preço total, né? Se o consumidor opta pelo preço à vista, existem 4 formas de pagamento: o dinheiro, né? O cartão, que é o cartão de débito, e o cartão de crédito, né? Não existe diferenciação no preço à vista quando eu uso um ou outro. E o cheque que não seja pré-datado. O que é importante o consumidor ter consciência? Que se ele optar por um preço à vista, né? E ele quiser pagar usando esse cartão, e o lojista falar assim, olha, o preço à vista é só no dinheiro, é um direito do consumidor ele pagar o mesmo valor do dinheiro se ele estiver pagando num cartão de crédito ou de débito, tá? Nós temos casos em Itajubá onde a loja fala, olha, à vista é R$50, mas se você pagar no cartão de crédito, tem a taxinha do cartão, é 55, né? Então isso, frente ao Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva, né? O lojista não pode fazer isso, tá? Ele tem que considerar o mesmo preço para as 4 formas de pagamento, tá? Dentro ainda, até se me permite, Alessandra, falar, é o seguinte, outra coisa que não pode acontecer, no caso, dentro do uso do cartão, é o estabelecimento exigir um valor mínimo de compra para receber o pagamento no cartão. Se aquele estabelecimento aceita cartão de crédito, automaticamente ele tem que receber uma compra de R$100 ou de 10 centavos. Não existe aquela situação, olha, eu só pagamento no cartão acima de R$5, né? Isso é prática abusiva também, não pode acontecer, e o lojista que tiver com essa prática, o consumidor reclamando, ele pode ser autuado, né? Ou seja, qualquer valor tem que ser recebido no cartão, tá? Mesmo sendo de crédito o cartão. Certo. Com relação, agora vem o momento das compras, depois vem o momento das trocas. E como é que funciona isso? As trocas? É obrigatória a troca? Não é? Como é que funciona? São 2 linhas nisso daí, né? A troca, vamos considerar primeiro as compras acontecidas dentro do estabelecimento, né? Eu fui lá na loja, comprei um tênis, comprei uma blusa, enfim. Se o produto que eu estou comprando tiver algum vício, né, defeito, que é o que a gente chama, obrigatoriamente o fornecedor ali tem que fazer a troca, devolver o dinheiro ou trocar por um outro produto, ou seja, ele é responsável sobre a troca. O que é facultativo à loja é a troca por arrependimento. Por exemplo, eu comprei uma camiseta amarela, cheguei em casa, eu coloquei e percebi que não ficou bom, né? E aí eu quero trocar numa rosa. O lojista é obrigado a trocar? Não, ele não é, tá? Se o produto não tiver defeito, a questão da troca passa a ser uma que eu chamo de gentileza do comércio. Né? Nós sabemos que é uma prática hoje, mas não tem como o consumidor exigir isso do lojista, tá? Ele troca se ele quiser. O
o que acontece é que as lojas, para chamarem os consumidores, eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles anunciam e uma vez anunciada, a oferta tem que ser cumprida. Mas não existe uma obrigatoriedade, tá? Isso são para as compras no estabelecimento. As compras ocorridas fora do estabelecimento, como por exemplo as compras de internet, aí a legislação já trata de outra maneira. O consumidor ele tem o direito de arrependimento sem justificativa por 7 dias, a partir do recebimento, após o recebimento. Né? Então, se eu comprei uma sandália lá na internet, estava barato, comprei, chegou na minha casa, eu vi que não era aquilo, ou eu não serviu, não gostei da cor, enfim. Qualquer motivo, eu tenho o direito à troca ou à devolução. E nesse sentido, eu acho engraçado que às vezes eu olho alguns sites e o próprio site alerta o seguinte, olha, primeira troca é grátis, né? Não é questão de ser primeira troca, é obrigação do site trocar para você ou devolver se você não gostar, né? Só atende-se ao prazo dos 7 dias a partir da data do recebimento do produto. Tá? E como que acontece, Gisele, essa logística reversa? Como que a pessoa devolve? Então, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer, ela tem que entrar no serviço de atendimento do consumidor do site, né, pelo telefone. Por exemplo, se for por telefone, ele tem que anotar os números de protocolo, de atendimento. Normalmente o site ele tem um chat online ou um e-mail para você fazer isso. E você comunica que você quer a troca e pede todas as orientações para onde deve mandar esse produto, tá? Então, é sempre importante que o consumidor tenha tudo isso registrado, todos os contatos com a loja. E aí eu vou só voltar um pouquinho, assim, antes de você comprar na internet, olha no site, verifique se tem o nome da empresa, se tem o endereço, se tem o CNPJ, que é a inscrição dela na Receita Federal, porque se você tiver algum problema com aquele produto, comprei, não entregou, chegou quebrado, eu quero devolver, eu quero trocar alguma coisa, se você não tiver os dados do site, o PROCON não consegue intervir para você, né? Diariamente eu tenho essa demanda lá e às vezes a pessoa compra e não observa esses cuidados no momento que está lá, clicando. Não tem processo se não tiver réu, né? É, exatamente. Como identificar. Uma boa analogia isso daí, mas é isso. O que mais que temos de dicas, Gisele, para o fim do ano aí? A orientação, além do consumo pensado, né, consciente, é a questão dos produtos eletroeletrônicos, os enfeitezinhos de Natal, as luzes, ou seja, tudo que demanda energia. Olha a voltagem, né, do equipamento, olha a voltagem da sua casa, para você não perder o produto logo quando chegar em casa, né? Atente-se às faixas etárias dos brinquedos, né? Peças pequenas para crianças menores, a questão da procedência, né, dos produtos, olha de onde que está vindo, é um produto de beleza, tem um registro nos órgãos de saúde, todo esse cuidado tem que ser visto antes de comprar, né? Depois que compra, não adianta, é o que eu sempre falo, leia antes, né? Leia as entrelinhas, né? Converse, pergunte para o vendedor. Hoje eu uso de exemplo uma situação, o consumidor ele comprou um guarda-roupa e foi prometido a entrega em 10 dias e a loja não entregou, né? E aí eu pergunto, e aí, o que eu posso fazer? Então, a primeira coisa, olha, você comprou para receber depois, faça constar no documento fiscal prazo máximo de entrega. Você combinou com o vendedor 10 dias? Ótimo, coloque na nota fiscal, prazo máximo de entrega, tal dia. Né? Porque isso, quando não acontece, o prazo automaticamente é 30 dias e o consumidor não pode reclamar muito. Mas é interessante, então, eu não sabia disso, acho que muita gente está escutando, a gente não sabia também. Então tem essa possibilidade de incluir na nota fiscal esse dado, claro, essa promessa de entrega, claro, em 10 dias. Isso faz parte do acordo comercial, né? Então, quando o vendedor está ali, ele quer vender para você, a função dele. E ali acaba fazendo várias promessas, do qual o vendedor faz, mas às vezes não depende da loja, né? Depende de um fornecedor, de uma indústria que está lá atrás, né? Então, é importante que se coloque o prazo, quando esse prazo for fechado inferior a 30 dias,
para que o consumidor tenha uma segurança a mais. Olha, se você não me entregar, eu tenho o documento do prazo seu de entrega, e aí eu vou procurar meus direitos, né? E aí o PROCON tem condição de intervir. Eu sempre digo, olha, assim, eu vou falar, a gente acredita sempre na palavra do outro, mas infelizmente, nesse meio capitalista, o que vale é o que está escrito, tá? Então, peço, não custa, né? Que o que eu posso prometer, se eu vou cumprir, não tem problema nenhum eu escrever, né? Até porque se a pessoa, no frigir dos ovos, ela fala, tem que colocar nota fiscal, e então acho que eu não vou conseguir, aí ela mudar de opinião, a pessoa pode optar por outro produto, que às vezes é um pouquinho mais caro, mas que atende a necessidade dela, porque não é só preço, né? Não, é só preço, é atendimento, qualidade, entrega, tudo isso. Né? Vai muito da necessidade, né? Há situações no qual você prefere pagar mais caro para ter o produto mais rápido. Outros você paga mais barato e não se importa porque vai demorar 20, 30, 40 dias para ser entregue. Então é muito da necessidade do consumidor. Mas independente dessa necessidade, não custa nada escrever o que está sendo acordado ali, né? Eu já falo mais, eu não... Por exemplo, se eu estou tratando com um vendedor, ele me garante que entrega em 15 dias. E no momento que eu peço para ele escrever, ele já recua, não sei... Né? Eu pensaria 2 vezes se eu compro ou não. Vamos fechar negócio com essa pessoa, né? É lógico, né? A gente tem uma relação de confiança, né? Com a loja, com o vendedor. Então, e a gente sabe que eles trabalham para isso, né? Nós temos excelentes lojistas, excelentes vendedores, e é preciso manter essa boa relação, né? Entre o fornecedor, o consumidor, o lojista que revende, tudo aí. Certo. Gisele, pela experiência de outros anos, depois desse período, o que mais vocês recebem lá de demanda a partir de janeiro? Olha, a partir de janeiro eu tenho as dúvidas com relação às trocas, né? Muito frequente. Nós temos uma demanda significativa na parte de escolas, que hoje a gente esse ano está tentando trabalhar preventivamente em cima disso. Nós temos o problema das dívidas geradas pelas compras impossíveis de fim de ano, que é onde eu tenho alto índice na parte de reclamações de instituições financeiras, né, dessas representantes que ficam emprestando dinheiro nas esquinas da cidade, nos bancos, justamente por conta desse consumo excessivo de fim de ano. Tá? Então aumenta muito essa questão, essa demanda ligada às linhas de crédito. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.